Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos refletindo sobre o tema da quarentena na Bíblia, principalmente sobre a pós-quarentena de Moisés no Monte Sinai. Que Deus nos abençoe e possamos trazer lições importantes para a nossa vida espiritual, acerca da sua vontade para a nossa vida de comunhão com Ele. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, falamos sobre o que aconteceu com o povo de Israel enquanto Moisés estava na quarentena com Deus. E vimos que enquanto para Moisés aquele período foi uma grande bênção, uma experiência fantástica, jamais vivida por qualquer homem na terra. Ao passar 40 dias e 40 noites sem comer ou beber água e sobreviver, alimentado pelo poder de Deus, para o povo a quarentena foi um desastre espiritual e moral. Em lugar de buscarem mais a Deus, orando por Moisés, e pela presença de Deus no meio deles, o povo, numa democracia demoníaca, clamou ao sacerdote Arão para fazer deuses que os conduzissem, pois não sabia o que teria ocorrido com Moisés naqueles 40 dias. Vimos que o sumo sacerdote, irmão de Moisés, em lugar de firmeza espiritual e moral, atendeu a voz da maioria desvairada e fez um bezerro de ouro para o povo se corromper diante dele, como se fosse o Deus que lhes tirara do Egito. Hoje, veremos o que aconteceu com Moisés, quando Deus lhe fez ciente da desgraça em que o povo caíra ali, ainda no monte. Deus fez uma proposta a Moisés que seria irrecusável para a maioria dos homens mortais. Deus lhe disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, 9 e 10. Já imaginou? Moisés, que vivera no deserto, fugitivo do Egito, e vira as maravilhas que Deus fez, tirando o povo da escravidão, e agora ser-lhe oferecida por Deus a oportunidade de ser como Abraão, uma grande nação. Mas vejamos como a quarentena fortaleceu o caráter de Moisés com sua resposta a Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda a terra,
de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, diz a Bíblia, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32, 11 a 14. Que atitude tremenda, não é? Não pensou Moisés em ser grande, mas pensou no povo e pensou no próprio Deus, argumentou com ele, lembrando que foi Deus e não Moisés que tirou o povo do Egito. Lembrou que o nome de Deus seria criticado pelas nações, como não tendo poder para levar o povo ao seu destino. A resposta de Deus foi desconcertante. E Deus se arrependeu de destruir o seu povo. Aqui temos lições interessantíssimas. Um homem aconselhando Deus, um homem argumentando com Deus, coração cheio de misericórdia por um povo corrompido. E vemos Deus mudando o seu plano pela oração de Moisés. Quando diz que Deus se arrependeu, quer dizer que Deus mudou seu plano. Não é o arrependimento do homem que se arrepende por coisas erradas. Deus muda em relação ao que o homem diz ou faz, que atende aos seus propósitos. Moisés passou na prova da promessa de engrandecimento pessoal. Que lição para nós! O texto bíblico nos mostra a descida de Moisés do monte, depois do diálogo de Deus com ele. Diz a palavra, né? Moisés desceu do monte com as tábuas da lei em sua mão. No meio da descida, escutou os gritos e os cânticos do povo. Josué, que estava ao seu lado, disse que era voz de júbilo e de guerra. Moisés respondeu que não era grito de guerra, mas de cântico, de festa. Ao chegar ao pé do monte e vendo a desgraça do povo, cantando, pulando e adorando o bezerro de ouro, Moisés, mesmo depois de 40 dias em jejum, sustentado por Deus, teve um acesso de ira tão grande que não se conteve. Jogou as duas tábuas da lei ao pé do monte, quebrando-as diante do povo. E avançou para cima do ídolo do bezerro de ouro e quebrou todo. Mandou moê-lo, bem moído, e misturou o pó com água e obrigou o povo a beber. O pobre e fracassado Arão tentou conter Moisés, dizendo que não se irasse tanto, pois o povo era obstinado e pedira para fazer o bezerro. E ele, disse Arão, jogou a joia no fogo e saiu esse bezerro. Uma desculpa carnal sem o menor sentido. A ira de Moisés foi tanta que mandou matar os idólatras. Morreram uns 3.000 homens depois daquele terrível pecado do povo contra Deus. Moisés intercedeu a Deus, orando pelo povo e dizendo, agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito, eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Êxodo 32, 30 a 35. Deus ouviu a Moisés em sua grandeza e humildade e ficou do lado de Moisés e prometeu mandar o seu anjo diante do povo em direção à terra de Canaã. No próximo programa, se Deus quiser, veremos outros aspectos da pós-quarentena de Moisés diante de Deus. Eu indago, você que é cristão, tem refletido sobre o que Deus quer com você na quarentena? Você tem melhorado sua vida espiritual? Ou você tem ficado com o povo de Israel insensível e desviado da vontade de Deus? Ore a Deus e procure ouvir a voz do Senhor. Se você não é crente ainda, aceite Cristo como seu Salvador antes que passe para a eternidade. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 32
3272-6979. Pra ficar do jeito que está, chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Levantai, pois, as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho reto, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer
La la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira o destaque de hoje. Artista pró-vida pinta mural em frente à maior clínica abortista da América. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223 7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Artista pró-vida pinta mural em frente à maior clínica abortista da América. O portal Guia-me divulgou informações do site cristão Christian Headlines, divulgado o protesto de um artista defensor da vida, contrapondo-se ao movimento Vidas Negras Importam, de origem esquerdista, que se opõe à visão conservadora do cristianismo e defende o crime hediondo do aborto. Esse movimento, que diz defender os negros, não se opõe ao crime de extermínio dos bebês negros. Rapidamente, os defensores do genocídio no ventre da mãe procuraram apagar o painel que o artista pró-vida pintou diante da clínica do Holocausto de bebês. Mas antes que sua pintura fosse apagada, o artista Taylor Hansen conseguiu que seu protesto fosse registrado em frente à clínica da Planned Parenthood de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos da América. Segundo o site Guia-me, na manhã do último sábado 18, o ativista pró-vida Taylor Hansen, espelhando as ações dos ativistas do Black Lives Matter, pintou as palavras Baby Lives Matter, vidas de bebês importam, em frente a uma clínica da gigante abortista American Planned Parenthood em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos da América. Esse foi um grito em defesa da vida num mundo em que extermina seres humanos no ventre da mãe com a maior naturalidade. O artista pró-vida explicou o motivo de seu protesto pacífico e ordeiro diante do campo de concentração nazista da Planned Parenthood. Com os recentes acontecimentos, todo mundo sabe sobre os murais do Black Lives Matter em todo o país. Eu pensei em trazer conscientização para uma das maiores crises de direitos humanos da qual ninguém quer falar, disse Hansen à KUTV News. De fato, não resta a menor dúvida de que vidas negras importam ou têm valor. No entanto, o artista pró-vida tem razão. Todo tipo de vida tem valor, de negros, de brancos ou de pessoas de qualquer cor, pois só existe uma raça, a raça humana. Está correto defender vidas negras do crime hediondo do racismo, que ainda existe em várias partes do mundo, como resquício de uma sociedade segregacionista e injusta. Mas a vida humana, desde o seu início no ventre da mãe, também importa, e muito. Mas os esquerdistas e feministas e outros grupos ditos progressistas ou silenciam ou apoiam o crime hediondo do aborto. De acordo com as informações, Hansen criou o mural por volta da 1 da manhã de sábado, com uma tinta que poderia ser facilmente lavada em 10 dias. O mural, no entanto, foi removido já no final da manhã de sábado.
o diretor de criação da agência conservadora Turning Point USA, Benny Johnson, postou várias fotos no mural de Hansen no Twitter. Vejam, amados irmãos, se fosse um protesto em defesa de outras causas, poderia ficar lá o ano inteiro, focado pela mídia. O extermínio de bebês pela clínica satânica que pratica o crime hediondo do aborto não teve o protesto garantido sequer por um dia. Foi escrito no leito da rua na madrugada do sábado e logo na manhã os assassinos mandaram apagar Baby Lives Matter, vidas de bebês importam, pintado em frente à clínica Planned Parenthood em Salt Lake City. Da noite para o dia, foi apagado. Johnson escreveu em um tweet no sábado: uma vez que esquerdistas abriram vias públicas para discursos políticos, era apenas uma questão de tempo até que chegasse uma resposta conservadora. Os sites cristãos acrescentam que Hansen também postou uma mensagem de vídeo sobre o mural em sua conta no Twitter. Atualmente, o vídeo tem mais de 240 mil visualizações. Estou fazendo este vídeo para conscientizar sobre uma das violações mais flagrantes dos direitos humanos que não foram abordadas adequadamente, Hansen disse. Nós afirmamos que esse genocídio não passará em branco diante do juízo de Deus, o Criador da vida e do ser humano. De acordo com o ativista conservador, utilizando dados estatísticos mundiais, em 2009 o aborto foi a principal causa de morte no mundo. Quase 43 milhões de crianças tiveram violado o direito mais básico de todos, a vida. É por isso que me senti inclinado a demonstrar um verdadeiro protesto pacífico dedicado àqueles sem voz, acrescentou Hansen. Esse é o resultado, disse ele, antes de mostrar várias fotos do mural. Enquanto o mural foi inevitavelmente removido, Hansen deixou claro que disse que não era o fim de sua mensagem. Como diz certo romancista, assim caminha a humanidade em pleno século XXI. A vida humana como o mais sagrado direito natural do ser humano, concedido por Deus, continua sendo violado da forma mais cruel. Enquanto critica o genocídio nazista, que foi a expressão mais terrível da barbárie e da crueldade humana, o holocausto dos seres humanos, eliminados covardemente no ventre da mãe, segue com a aprovação dos defensores hipócritas dos direitos humanos. Oremos a Deus para que o ser humano deixe de olhar para baixo, para os interesses mesquinhos e egoístas, e se volte para olhar para cima e vislumbrar a grandeza de Deus, o Criador, tanto no universo sem fim, com bilhões de estrelas e planetas, e se volte para a complexidade da vida, desde o seu momento inicial, na fecundação, quando começa a existência de mais um ser humano. A partir da fecundação de uma única célula, começa a multiplicação, tornando-se 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, numa progressão geométrica. Não por acaso, mas de acordo com a programação de Deus, o Criador, que tudo planejou e organizou, estruturando o corpo humano de forma extraordinária e admirável, que os cientistas sequer conseguem saber a seu respeito. O embrião não é um amontoado de células como dizem os ateus materialistas e as feministas assassinas que aprovam a destruição de seres humanos no recôndito sagrado do útero materno. Não. Após poucas horas, as células diferenciadas ou células-tronco começam a se agruparem e a se dirigirem para formar cada parte do corpo, sem haver erro ou desvio. As células que formam os ossos vão para o seu lugar, as células que vão formar os 216 tecidos do corpo vão em direção certa para o seu destino. E assim, todos os 100 trilhões de células do corpo humano sabem, por assim dizer, o seu lugar. Os governos comunistas que dominaram o Brasil durante 20 anos colocaram em seus planos de governo que o aborto é questão de saúde pública,
como se fosse uma doença, uma pandemia. Diante de Deus, todos eles já estão debaixo da sentença divina, serão condenados no juízo final. Os médicos, os enfermeiros, os pais, as mães, os governantes, os legisladores e os magistrados que fecham os olhos ou aprovam esse crime hediondo. Deus não está morto, Ele é o supremo Criador e o supremo juiz do universo. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus irmãos, meus amigos, eu agradeço a Deus mais uma vez por ter vocês assistindo a esse programa. O programa Fonte de Vida, que está no ar há tantos anos, não é? Graças a Deus por isso, pelas orações de vocês, e eu quero orar por vocês também. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, agradeço a Ti, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, sobre este programa, sobre todos os irmãos que nos assistem. Abençoa a vida de cada um, seu casamento, sua família, com rica bênção dos céus. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade